descendentes de Davi, bom dia! Vamos hoje começar uma nova etapa, um novo trimestre da nossa lição. E agora nós vamos falar sobre as cartas às igrejas. As cartas que foram enviadas para as igrejas através de Paulo. Paulo escreveu carta a várias igrejas, ensinando o povo a palavra de Deus. E a nossa primeira aula, o nosso tema é: somos salvos pela fé. E o nosso texto do dia se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16, a parte A, que diz assim: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Que creem em quem? Em crianças. Que creem na palavra de Deus e que creem no Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos para a nossa lição? Vamos lá. O nosso tema, como eu já falei, é somos salvos pela fé. Esta carta, Paulo ditou para Técio escrever para a igreja de Roma, que era uma igreja que Paulo amava muito. E tudo indica que essa igreja, crianças, se formou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que fala sobre o dia de Pentecoste, onde o povo estava reunido e o Espírito Santo desceu e o povo foi batizado e começou a falar em novas línguas. E dali, muitas daquelas pessoas se converteram a Jesus e voltaram para suas cidades. E algumas delas eram de Roma. E elas voltaram para Roma e começaram a evangelizar. Então, Paulo escreveu uma carta a essa igreja, aos romanos. E quando ele estava numa outra cidade, ele escreveu para falar para o povo sobre 5 coisas, crianças. Paulo falou sobre o pecado, a lei, a fé, as obras e o plano de salvação. Vamos ver o que Paulo queria ensinar para essas pessoas? Paulo começa explicando que foi chamado por Deus para pegar a palavra. As boas novas haviam sido prometidas já há muito tempo, através dos profetas no Antigo Testamento. E Paulo, então, começou a pregar essas boas novas. Esta mensagem era sobre Jesus Cristo e o que ele fez para salvar a humanidade. Então, Paulo aí começou a falar sobre a fé e sobre o pecado. Todo mundo sabe que o pecado entrou no mundo através do homem, não é verdade? Que foi criado por Deus. Mas o plano de Deus para nós não era que vivêssemos no pecado. Deus tinha um plano de salvação. E ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus veio, né? Todo mundo, vocês conhecem a história de Jesus, e a sua morte na cruz era um plano de Deus para salvar as nossas vidas. Mas a salvação não vem através de nós. Para obtermos a salvação, nós temos que ter uma coisa muito especial. Sabe o que é? Crer em Jesus. Precisamos ter fé. Fé é aquilo que a gente crê naquilo que a gente não vê. E Paulo até cita um exemplo de fé. Ele cita Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Então, Abraão, Jesus fala com ele lá em Gênesis, que Deus fala com Abraão, que ia dar um filho a Abraão e que a semente de Abraão se multiplicaria como as estrelas. Abraão, apesar de já ser um senhor de idade, não duvidou. Ele teve fé e Deus o abençoou. E Deus deu a Abraão Isaque. E através de Isaque entrou a semente de Abraão no mundo. E Deus fez de Abraão uma nação numerosa, das quais até nós somos filhos, sabia? Tudo através da fé. Ele creu na promessa de Jesus. E o que Paulo quis dizer é que Abraão foi justificado pela fé. Aí, quando a gente fala de fé, ele também fala das obras, que a Bíblia fala que nós não somos salvos pelas obras. A obra sem fé é morta, mas nós precisamos ter fé e praticar as obras, as boas obras, para que nós possamos herdar o céu.
Todos os que tiveram fé que Jesus morreu por nossos pecados são declarados justos. Nós éramos pecadores, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, cremos na sua palavra e colocamos em prática as boas obras, nós garantimos a salvação. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para que pela sua morte Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Então, crianças, é assim que Paulo ensina a igreja de Romano. Essa é a primeira carta de Paulo à igreja de Roma. E essa carta também serve para nós, que esses ensinamentos possam entrar no nosso coração, que nós fomos salvos do pecado através do plano de salvação que era Jesus e que nós precisamos ter fé e praticar as boas obras para entrar no reino de Deus. Fiquem na paz do Senhor, que tenham uma boa semana e se preparem para a próxima carta. Amém? Beijo da tia.